Flávio, essa parte no comecinho lá, para o cara ficar até o final, então. Eu acho que essa parte aqui do podcast é a parte mais importante do podcast, tá? Por quê? Né? Para nós, visão do assessor, tá? E a gente cansa de falar isso aqui em outros podcasts, né, da questão do conflito de interesse. Qual que é o nosso interesse maior? Na visão de assessor, seria fazer todas as operações, né? Quanto de receita a gente não geraria com essas operações? Porém, né, e na ponta do cliente? Como que fica o cliente nessa situação? Vai queimar todo o recurso dele ali pagando corretagem? Não, então a gente, claro, recebe, né, por isso, mas a gente tem que fazer o cliente ganhar. Essa notícia veio que a Suzano estava avaliando comprar essa empresa, né, uma empresa estrangeira. A ação caiu muito quando saiu essa notícia, né? E a gente não estava posicionado quando essa notícia saiu. Caiu, tipo, sei lá, 15% no dia. Nossa. E aí, quando a gente estava posicionado, a notícia foi ao contrário, que a Suzano desistiu daquela compra. E aí a ação subiu 17% naquele dia. A gente já conseguiu vender logo no leilão de abertura, já abriu ali com 15% de alta e os clientes saíram com 20%, 22% de ganho. Eu espero que você curta este episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero te falar um pouquinho sobre a nossa plataforma educacional. Foi pensando em pessoas como você para te dar autonomia com o seu dinheiro e fazer os melhores investimentos que nós criamos uma plataforma educacional com dezenas de cursos. São cursos do básico ao avançado em todas as classes de investimentos para que você consiga ter então segurança e conhecimento necessário para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. E você pode ter benefício nessa plataforma educacional indicando pessoas para assistir este podcast. Como que você pode participar? Na descrição desse episódio, você vai ter um link que vai ter todas as explicações dessa campanha. Então, é muito simples. Procura o link aqui na descrição do episódio, clica, entenda, participe. Quanto mais pessoas você indicar para assistir esse episódio, mais benefícios você terá para adquirir um curso da nossa plataforma educacional. Agora fique com o episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje é Swing Trade nos investimentos, aprenda a lucrar na Bolsa de Valores. Um tema que já digo que vou gostar de fazer, porque, né, é o mercado que eu costumo acompanhar, e tá comigo para participar também duas pessoas que estão inseridas até o pescoço nesse mercado. O Gustavo de Gasperi, o nosso head de renda variável aqui do escritório, veio lá do Rio de Janeiro aproveitar a nossa baixa unidade relativa do ar. Estamos gravando em Maringá, a 4 de setembro. Tudo bem, Gustavo? Beleza, Ângelo, boa tarde. Tudo bem, Hélio? Tudo bom, Gustavo? E também CEO da Sacre, Hélio Ranieri, um trader, um trader nato. Pano de fundo ali, né? De leve, né? Sem pesar muito a mão. Beleza. Mas o Gustavo já me falou aqui que vai pedir insalubridade aqui, né? 18% de umidade relativa, clima de deserto, né, cara? O cara sai lá da beira do mar, lá em Ipanema, lá, aquela maravilha. Vem passar essa seca aqui. Sempre, viu, Hélio? A gente foi lá fazer evento no Rio. Nossa. E aquele almoção na frente da Urca ali, né, Gustavo? Pois é, 18% era para ser até excesso, né? Não tinha nem condição precária de trabalho. O tema é bom, swing trade nos investimentos, tem a ver swing trade com investimentos ou tá fora, é especulação, o que é isso? Acaba sendo um pouquinho especulativo, não dá para falar que não é, né? Que são operações mais curtas, mas a gente fundamenta bem as escolhas aqui, né? Exato, importante ter técnica por trás, né? Com certeza. E tem lá sua importância dentro de um portfólio, né? Com certeza, geralmente... vamos explorar um pouco mais o tema. Eu tô ansioso. Segura. Beleza. Vai dar 1 milhão de visualizações esse vídeo aqui, velho. Pessoal, vamos então aos recados. 1 milhão? Se der 1 milhão de views aqui, meu bônus vai vir gordo, tá, pessoal? Esse semestre aí. Antes da gente entrar na pauta, tem sempre aqueles recados. Se você está assistindo aqui no YouTube, for novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva. Ative as notificações, a gente está postando vídeos novos todos os dias aqui no YouTube. E como eu sempre peço, boleto e joinha, que é de graça, você ajuda muito ao YouTube entregar o nosso conteúdo e esse conteúdo chegar a mais pessoas que têm interesse em swing trade, igual você que está aqui assistindo. Se tiver suas dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, que eu passo para o Gustavo, todo o nosso time de assessores.
ou nas redes sociais da Sacre também, tá? Estamos com perfis ativos nas principais redes sociais, no @Sacre Investimentos, com S no final. Você encontra a gente no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, na sua rede social preferida. Esse episódio já prometo que vai virar um artigo lá no nosso blog sacre.digital, que é onde a gente compartilha os conteúdos ricos que são produzidos aqui pelo time de conteúdos do escritório. E se a gente citar algum link aqui no decorrer desse episódio, de outros, enfim, eu deixo aqui na descrição, tá? E também, se você quiser abrir a sua conta no BTG Pactual para ter assessoria da Sacre, da nossa mesa de renda variável, com todo o suporte dos especialistas, tem link aqui na descrição também. Um último recado, além daqui do YouTube, esse podcast é veiculado nas principais plataformas de streaming e você pode ouvir ele no seu app, né, de podcast preferido. Você encontra a gente por lá também. Ouviu, investiu, é só procurar esse episódio, que tem esse nome que já é bem peculiar. Ouviu? Não tem como... Bom, a gente tá, como eu disse, a gente está gravando a 4 de setembro, a gente vem de um agosto que, na minha opinião, maravilhoso para o Ibovespa, né, Gustavo? Melhor mês do ano até agora. Né? Melhor mês do ano. Então, o Ibovespa fechou agosto com 6,5% de alta. E eu pergunto, né, o que motivou essa alta? Né? Um mês, só recapitulando, um mês que começou bem sinistro, né, agosto, com uma alta volatilidade, teve aquela questão do Japão. Enfim, exatamente. O que aconteceu em agosto que o Ibovespa deu essa puxada? A gente vinha de um ano que estava sendo bem difícil, tá? A gente, quando olha o fluxo de capital estrangeiro na Bolsa, até junho desse ano, o estrangeiro, o gringo, né, ele estava tirando dinheiro todo mês da Bolsa. Até o fechamento de junho, a gente estava com um acumulado de 40 bilhões de reais de saída de capital estrangeiro. Então, isso já mostrava a dificuldade aí da gente ter uma boa performance. No entanto, a partir de julho, a gente começou a ver eles voltarem, né? Voltaram ali com 3,5 bi, e agora, em agosto, que teve essa forte alta, o gringo injetou 10 bilhões de reais na Bolsa brasileira. Então, daí vem essa alta, não vem à toa, né? Então, a gente viu uma boa entrada de capital estrangeiro. E aí, por que o gringo começou a trazer essa grana para cá novamente, né? Iniciou esse fluxo. E a gente vê muito como é que está a condição do cenário nos Estados Unidos, né? O cenário dos Estados Unidos, ele vem ainda de um cenário onde, quando a gente começou o ano, esperava-se que o Banco Central americano fosse começar a cortar juros ali logo no primeiro trimestre do ano. Isso não ocorreu, foi sendo postergado, e agora a gente realmente está bem em vias de ver o Fed, né, o Banco Central americano, iniciar o corte de juros. Bom, já está meio que dado que agora, em setembro, a gente vai ter esse início do corte de juros. E, obviamente, juros diminuindo na principal economia do mundo, a gente tende a aumentar o apetite a ativos de risco, né? E aí países emergentes acabam sendo beneficiados, e o Brasil está numa condição muito barata, né, no ponto de vista de investimento para o gringo. A gente olha o Ibovespa próximo aí das máximas históricas, porém isso em reais, né? Quando a gente olha em dólar, a bolsa está muito descontada, e esse desconto se reflete para o gringo que compra em dólar, né? A gente viu o real se depreciando fortemente contra o dólar nesse ano, né? Ao longo desse ano o dólar já sobe em torno de 15%, mais ou menos, contra o real. Ou seja, a moeda norte-americana muito forte, o que deixa os ativos brasileiros muito baratos para eles, né? E agora, então, com esse destravamento aí do início do corte de juros por lá, o investidor estrangeiro já começa a mexer seus pauzinhos ali para comprar bons ativos que estejam bem descontados, e aí, então, a Bolsa brasileira acaba sendo, então, um forte alvo aí para o investidor estrangeiro, né? E aí a gente já começa a ver esse fluxo entrando. Espero que continue para a gente ter o nosso tão esperado rally de final de ano, né? A gente sempre torce muito para que isso aconteça. Historicamente, isso tende a acontecer. Vamos ver se... Então, tem alguns indicadores que saíram hoje, inclusive, né, Gustavo? Indicando lá redução, né, na oferta, na geração de empregos, né? Isso acaba, né, fortalecendo a tese de que o Fed vai cortar os juros mesmo, né? Às vezes até numa velocidade maior do que a gente imagina, mas acho que é 0,25, né? O mercado está apostando. Em compensação, o PIB no Brasil também veio forte, né? Veio subindo agora, e acho que foi ontem que saiu, né, o indicador do PIB. Então, assim, as bolsas no exterior, a maioria está em alta, né? Então pode ser até que o gringo realize o lucro lá, né, cara, e comece a trazer dinheiro para cá. Então o dólar num patamar alto, acima de 5,60, quase namorando 5,70. Poxa, o Brasil está atrativo, né? Isso eu acho que ajuda bem
é provável que a gente tenha um terceiro, quarto trimestre aí Até teve uma agora do Itaú BBA, se não me engano, indicando bolsa a 170 mil pontos no final do ano. Então, Boas E é essa perspectivas. boas perspectivas, a questão, né, Léo? Porque, veja, o Gustavo falou o rally de alta, e a gente viu o Ibovespa em agosto operar acima dos 137 mil pontos, né? E aí a gente que é brasileiro, que está acostumado a olhar o Ibov, olha e fala, tá esticado, mas e aí, para onde que vai isso, né? Tem um ponto também, Ângelo, que eu acho que vale destacar. A gente teve agora, recentemente, a gente terminou agora a temporada de balanço do segundo trimestre de 2024. E essa temporada de balanço, esse segundo trimestre, ele foi a melhor temporada dos últimos 6 trimestres. Então, assim, a gente está vendo as empresas reportarem lucros maiores, lucros crescentes. E isso vai deixando o valuation cada vez mais atrativo. A empresa está aumentando o seu lucro, de forma geral, e o preço está ainda descontado, né? Claro, a gente viu agora boas ações andando, os bancos subiram bem, né? Mas a gente ainda tem muita ação descontada. Né? E obviamente que você aumenta o lucro e o preço não sobe, a seu preço-lucro ali, sua razão fica ainda mais interessante para o investidor comprar. Né? Então, acho que são fatores ali que estão realmente movendo, contribuindo para essa alta e que, de fato, ela pode sim continuar subindo. Tá? Na minha visão, a gente tem espaço para renovar ainda mais essa máxima histórica até o final do ano. É claro que não está um mar de rosas a situação, mas a gente tem pontos favoráveis aí para poder acreditar nisso. Exatamente. Eu ia incrementar aqui agora, mas deu um branco. Depois em relação aos ao vivo bancos, tem algum ponto a destacar? Também tá fora da pauta, tá, pessoal? Mas eu fiz levantamento recente e o índice de financeiro, IFNC, o índice financeiro, ele subiu 15% no mês passado, né? Foi o que mais subiu, né? Subiu, o Itaú subiu muito, o Banco do Brasil, né? O próprio Bradesco, que estava muito descontado. O Bradesco, ele veio de um ciclo de balanços muito ruins. E o balanço desse último trimestre do Bradesco veio bem melhor do que a expectativa, né? E a gente viu isso destravando muito valor na ação. Então, realmente, os bancos acabaram tendo uma boa performance e puxando o índice, né, propriamente. Eu lembrei aqui que eu ia falar. Inclusive, né, a gente tem reunião do Compom agora em setembro e fala-se, inclusive, de aumento na Selic, né? Cara, a gente acabou de terminar um ciclo de baixa, né, Gustavo? E aí já está se falando em alta. Mas por quê? Justamente porque a inflação está demonstrando sinais de resistência ali, né? Ela não está diminuindo, até está aumentando. E esse é um ponto positivo. Acho que tem uma pergunta aí falando sobre isso aí, mas acho que é um ponto até positivo para o mercado, porque mostra também o interesse do Banco Central em controlar a inflação, né? Um pouco diferente assim do medo que eu acho que a aversão que o mercado tinha do governo com excesso de gasto e assim, cara, né, vou usar um palavrão aqui, deixa para lá, né, a inflação, né? Então assim, até o próprio atual indicado, né, a presidência do Banco Central falou disso, né, que se precisava aumentar a Selic, então mostra que também a economia brasileira tá forte, né? É diferente no sentido de que geralmente quando a gente começa a cortar juros, no caso dos Estados Unidos, é porque assim, o juros já estressou o suficiente a economia para começar a ter um início de recessão, no caso, um início de diminuição de empregos, né, redução na inflação. Por quê? Porque a economia já está sentindo o efeito dos juros. Então, eles começam a cortar para também não deixar a economia, dizimar a economia, né? Não é essa a ideia, né? É justamente a controlar a inflação. Então, já teve o efeito lá. E aqui a gente já está numa ponta de, estamos falando de voltar a subir juros. Então, o Brasil quer dizer que tem meio na contramão dos Estados Unidos, parece, porque enquanto estávamos baixando, os Estados Unidos estavam subindo. A gente ficou, acho que uma reunião só de Copom com a Selic estável, né? A gente baixou, e ficou, acho que uma ou duas, se eu não me engano, uma estável, e agora a previsão é que suba, né? Exatamente. A gente está vendo um cenário que o Brasil, diferente da maioria dos países do mundo, esse ano o Brasil está tendo um crescimento econômico bastante alto. Né? Então a gente olha a projeção de PIB, a gente olha produção industrial, uma série de indicadores, o Brasil trazendo perspectivas positivas, né? Vindo acima da expectativa. Então mostra que a economia brasileira está, de certa forma, bem aquecida, enquanto lá fora a gente está tendo uma queda, né, de produtividade. Então por isso até um pouco desse descasamento e dessa visão do mercado de querer um aumento de Selic, pelo menos agora, inclusive para setembro também, justamente para reancorar a inflação, né? A expectativa de inflação, que é algo que desancorou aí nos últimos meses, vamos dizer assim.
Pô, bacana. Aí, a título de curiosidade, também fora da pauta, hoje o Canadá também baixou sua taxa de juros em 25 pontos base. A 4,25, estava 4,5 também, uma outra. Começou a baixar. Tá todo mundo começando a baixar. Já tinha baixado, aí estabilizou, enfim. Só falta os Estados Unidos. Eu acho, será que deve ter uma previsão de alguma party por aí? Será que vão dar festa quando tiver forte aí? Eu já perdi as contas, Elião, de quantos episódios a gente gravou aqui falando dessa tal taxa de juros do Fed Fund que não vai, né? Vai ter algum evento lá em 2020, não é possível. Bom, pessoal, mas beleza, a gente fez essa contextualização aqui de alta de bolsa, de previsão, enfim, indicadores, para entrar no tema de fato do episódio, que é o swing trade. Então, Hélio, eu queria que você explicasse, né, brevemente o que são as operações de swing trade e como fazer para operar esse mercado nesse cenário de alta de Bovespa e ganhar dinheiro, né, que é o que importa. O swing trade ele acaba sendo operações mais curtas, né, visando ali ganhos de até, vamos por 15 dias, né, Gustavo? Seria um limite, assim, né? A gente boa média. A gente acaba fazendo operações de entre 10 e 15 dias, né? Costuma, né? A média das nossas operações acaba durando isso aí, de 10 a 15 dias. E a ideia é justamente aproveitar esse balanço do mercado, né? Esse sobe e desce. Porque quando a gente fala macro aqui, né, do que a gente vinha falando aqui no tópico anterior, a gente está olhando movimentos mais longos, né, mais cíclicos, né, um negócio mais de semestres, de anos, né, Longuíssimo prazo. Mas isso não quer dizer que o mercado não oscila nesse intervalo, né? Então, quando você olha em gráficos semanais, diários, né, você vê realmente ativos que estão subindo e descendo na bolsa, né? E a nossa estratégia acaba sendo, assim, na Sacre, ela acaba sendo mais macro, né, na carteira do cliente, porém, dentro de cada caixinha a gente usa diversas estratégias. Então, tem carteiras automatizadas em que a gente deixa posicionado ali e não tem tanta troca de papel, não tem tanto movimento quanto uma carteira de swing trade, né? Só que a gente não fica 100% nessa estratégia, a gente acaba trazendo também essas alternativas do swing trade, né, como formas de aproveitar, às vezes, num momento de baixa, né? Sim. Às vezes o mercado está caindo, mas tem ações subindo, então a gente tenta aproveitar, ou até aproveitar a queda do mercado, né, Gustavo? Acaba que no swing trade a gente entra também com operações de short, ou seja, que a gente entra vendido, né? Então, geralmente as carteiras automatizadas eu estou long, né? Eu estou comprado e posicionado. E essa estratégia ela vai ao longo dos meses, dos anos, né? Estratégia de longo prazo. De longo prazo. Vou rebalanceando ela, mas sem ficar numa troca de papel. Já o swing trade não. O swing trade eu pego um papel específico que está num momento interessante de compra ou de venda e a gente faz essa operação visando um lucro ali, um ganho de curto prazo. Sendo que tanto para alta quanto para baixa, a gente limita esse ganho quanto a queda. Então, o alvo é o que a gente busca, né? Então, quando a gente compra uma ação, a gente busca o alvo, que é o quê? Um ganho ali de 5%, 7%, 10% num curto prazo. Limitando também a perda, né? A perda geralmente fica em torno de 5%, 6%, né, Gustavo? A gente acaba selecionando calls, né, que a gente recebe dos analistas que tem esse retorno, assim, né? Um retorno também é um ganho contra uma perda interessante, exatamente, um risco-retorno interessante. Então, assim, em resumo, as operações swing trade são operações mais curtas, acaba sendo um pouquinho mais especulativa, porque ela é para entrar e sair rápido, né? Não é para ficar. Né? Não quero comprar um papel e carregar ele 3 anos, não é essa a ideia. Mas são ganhos mais curtos, porém também a gente limita as perdas, né? A gente não fica, o mercado está derretendo, vai bater o stop ali, a gente já vai ter zerado a posição e não fica sofrendo, sangrando, né? Por exemplo, num bear market, né? Da pessoa que está posicionada, né? Então, caiu, para mim é melhor que eu tenho liquidez, eu vou lá e aporto, melhor. Não é isso. No caso do swing trade, se bater stop, realiza prejuízo. Exatamente. E vai pro abraço. E aí, até falando sobre isso, acho que vale a gente destacar a diferença entre as duas análises. Quando eu queria também, Gustavo, que você já abordasse a questão, assim, como que é feito, o que é ações para a posição e o que é para swing trade. Como que vocês... Exatamente. Então, é justamente as duas diferenças de análise, né? A gente tem, quando a gente monta uma carteira para médio e longo prazo, que aí a gente usa muito essas carteiras recomendadas ali pelo time do BTG, a gente está usando, é uma seleção de ativos com base em fundamentos, né? Então, a seleção, obviamente,
olha preço, então a gente olha valuation para ver se o papel está barato ou caro, mas e também a questão de fundamento, né? Como é que está o momento da empresa, como é que está o momento econômico, né? O que a empresa, qual que é o guidance dessa empresa, né? Qual que é a expectativa de crescimento de lucro dessa empresa. Então isso leva em conta para uma análise fundamentalista. E numa análise fundamentalista, você se dá a permissão de ter erros maiores no sentido de, pô, eu comprei o papel agora, esse papel caiu de repente 10%, eu vou lá e compro mais. Porque a tese desse papel ainda está sólida, ainda está válida, então faz sentido você comprar mais. A questão do timing ali, ela consegue ser manejada. Ela pesa menos, Não porque pesa você está com uma visão de mais longo prazo. No swing trade, né, claro que se ele tiver com bons fundamentos, isso ajuda, mas o swing trade a gente está olhando muito mais curto prazo. Então, você não olha tanto para o fundamento e para os números da empresa, você olha mais para movimentos técnicos do papel. Então, como é que está o fluxo nesse papel? Em que nível de preço que ele está? Ele está no nível de preço onde a gente tem uma região de muitos compradores? Ele está no nível de preço onde a gente tem uma região de muitos vendedores? Então, é uma análise muito mais técnica, né? Então, são duas vertentes que a gente tem para analisar ações. Tem a questão fundamentalista, que é uma visão mais para médio e longo prazo, e aí você permite mais oscilações no papel, porque você está acreditando na tese de longo prazo dessa empresa, e o swing trade já é uma tese de curto prazo, que aí o que interessa mesmo são os movimentos mais técnicos do papel. Técnica mesmo. Exatamente. A questão do valuation, como ela se representa no gráfico? Sabe? Dá para ver isso plotado no gráfico? No gráfico você vê histórico de preço, né? No gráfico você vê histórico de preço. Mas para você ver valuation, você precisa ver mais de indicadores, né? Então, eu tenho que ver pelo menos preço sobre lucro, né? Então, eu falo que um papel está custando hoje, por exemplo, R$15, e hoje, em setembro de 24, um papel que custa R$15. E aí vamos falar que há 2 anos atrás esse papel também valia R$15. Eles, tese, estão no mesmo preço, mas como que era a perspectiva de lucro de 2 anos atrás e de agora? Né? Porque aí você consegue ver o quão barato ele está. Pode ser que lá atrás, a R$15, ele tivesse muito caro, porque era um papel que estava com uma expectativa de lucro muito baixa. E agora ele a R$15 é um papel que está com uma expectativa de lucro muito alta. Então esses R$15 agora passa a ser barato para esse papel que antes era caro. Então tem um pouco disso. Para valuation não adianta olhar só número, né? Você tem que olhar, não adianta olhar só preço, você tem que olhar mais indicadores que não estão na tela, que não estão no whole broker, né? Estão por trás disso. E acaba que essas operações elas não buscam muito olhar o valuation, né, Gustavo? Exato. A swing trade... Olhando o momento. A gente está olhando por mais momento. É claro que assim, se ela está muito barata, a chance dela valorizar também ajuda, né? Assim, nesse caso aí, até o próprio analista atua de forma diferente, né? Tá cobrindo o setor mesmo, visitando empresas, falando com gestores. Outro mundo. Geralmente você tem um analista fundamentalista e você tem um analista técnico. Eles podem até se conversar, mas cada um tem a sua Pode até que tem uma divergência momentânea. Acaba que no swing trade a apresentação do resultado, né, Gustavo, da empresa, ela pode influenciar sim, né? Por exemplo, tivemos recentemente o Bradesco, né, que até a gente estava posicionado, né? Veio um relatório muito positivo do Bradesco. O Bradesco estava em torno de 13, 12 e poucos reais, né? A gente estava posicionado no Bradesco para o swing trade e ele deu uma esticada. Hoje está perto de 15 reais. Então, assim, acaba que essa questão do valuation influencia, mas assim, não necessariamente a gente entra na operação por conta do valuation, né? Mas no meio da operação saiu um balanço, saiu um resultado muito positivo, vai subir, vai andar para cima ou para baixo. Beleza. Então, assim, esse é um ponto, contribui para o resultado, exatamente. Atingir os alvos. Pailhão, e aí nesse cenário de alta de bolsa, como que parece que é meio retórica, né? Compra, né? Mas como que lucra num cenário de alta? No swing trade. Sim. Num cenário de alta acaba sendo mais favorável, né, as operações. Geralmente a gente vê muito mais operação de compra, né, do que de venda. Assim, para sair short numa operação, você fica, né, tem que alugar ação, é uma operação um pouquinho mais complexa, né? Até os nossos clientes preferem mais ficar posicionados para compra, é mais óbvio, né, eu acho. A posição de venda é meio invertida, né? Mas de vez em quando sai. Só que a operação de compra numa tendência de alta da bolsa, imagina o mês de agosto, o gringo entrando, né? Estrangeiro trazendo muito recurso para cá. A tendência de fato é que a gente acerte mais, né?
por conta desse fluxo, né? Uhum. Então, só que não necessariamente, né, tem ações que geral está subindo, mas tem ações que estão desvalorizando nesse mesmo período, né? Então, no swing trade, ele acaba sendo influenciado por esse movimento altista, né, no caso da bolsa, mas não quer dizer que é para toda ação. Que é regra. Tem ação que a gente às vezes entra e o mercado está subindo, mas aquela ação para, né? Fala assim, cara, pô, tipo, por que está faltando para essa ação subir, né? E tem um contrário também, às vezes o mercado está de lado e a gente está pegando ações que estão disparando, né? Então, ela tem uma relação, mas não é sempre, né? Acho que acaba sendo a maioria, mas não são todas, né? Eu acho que não dá para generalizar. Num momento desse, eu acho que deve dar até um medo de vender, né? Tá todo mundo comprando. Exatamente. A chance de, vamos pôr 80-20, né? Então a chance dessas 20 caírem geralmente é mais difícil, né? Você vai ver muito mais o movimento da maioria subindo, né? Só que às vezes tem ação que sobe 1, 2, 3% e tem outros que estão lá esticando 6, 7, 8%, né? Então por quê, né? Por que disso, né? Então aí tem que entender cada papel, né, e a gente tentar buscar justamente o trabalho que a gente faz, é tentar achar essas ações que vão ter algum catalisador, algum gatilho ali que disparou essa compra e que realmente fez um fluxo muito positivo. Exato. Acaba, né, Gustavo, que no movimento de alta, até defendendo aqui a carteira de swing trade nossa, ela às vezes é melhor para o cliente ficar posicionado numa carteira automatizada, né? No movimento de alta do mercado, é melhor você estar posicionado, porque aí você está com a carteira toda cheia, né? E nas operações de swing trade, a gente, por exemplo, reserva lá R$100 mil para o cliente para operar swing trade. Tá. Não necessariamente a gente vai estar com 100 mil alocados em operações. Geralmente, o Gustavo pode explicar melhor que eu, a gente trabalha com simultaneidade de 4 operações. Então, imagina que a gente está com 2 operações rodando, né? E o mercado entra para altista, numa tendência de alta. Se ele está na carteira automatizada com R$100 mil, ele vai estar com R$100 mil dele valorizando. Né? Claro que vão ter ali 10 papéis que um vai estar subindo, outro vai estar descendo, mas na média ele vai estar subindo. Sendo que aqui na outra ponta ele está com metade só posicionado. Porém, no mercado que está caindo, né, ele está com 100 mil aqui, aí é o contrário, né? Esses 100 mil estão desvalorizando e aqui na ponta contrária ele está com 50 mil em caixa, esperando oportunidades, e outros 50 mil alocados, que podem não estar caindo, né? Podem estar justamente a gente ter selecionado 2 ações para vender. Para vender ou não, ou até que o mercado está caindo, mas aquelas 2 estão subindo, por causa do momento dela. Então, em resumo, né, eu acho a carteira de swing trade ela até mais conservadora do que uma carteira automatizada. Né? Por quê? Eu falo, mas que negócio especulativo, né? Como que você fala um absurdo desse? É porque, justamente, eu não entro com 100% do recurso na operação, ou seja, ele não está 100% em bolsa, ele está com Pode ser nenhuma. Pode ser nenhuma, pode ser que seja que a gente não achou nenhum momento interessante de entrar ali. É difícil, no momento de alta foi o mês de agosto teve muitas operações quase todas. Foram um total de 5 operações finalizadas e das 5, 4 foram positivas. 4 positivas, então assim. Só uma que deu negativa, que foi justamente uma que tinha iniciado no mês julho, de julho e era uma operação de venda. E aí pegou o momento de alta da bolsa, essa operação de venda deu stop. Né? Então você vê, a gente. Então, assim, resumindo aqui, né, eu falo assim, a posição na carteira de swing trade, ela é mais conservadora, por quê? Porque nem sempre eu vou estar com 100% do recurso alocado e eu tenho os limites, né, de ganho e de perda. Então eu limito o ganho também, de certa forma, porque a hora que ela bate o alvo, eu saio da operação. E se eu estou posicionado aqui e a bolsa continua subindo, ele vai embora. Agora o contrário também é verdadeiro, se a bolsa está caindo, ele vai embora. Aqui não, aqui dá o stop e eu saio da operação. Então ela acaba sendo um pouquinho mais conservadora, né? A tendência nossa é buscar uma rentabilidade mais consistente, né? Bem acima do CDI, mas assim, ela não é 1 para 1 com a bolsa. Ibovespa. Ela não tem, como ela não fica 100% do tempo exposta, né? A gente não tem a mesma volatilidade do Ibovespa, é uma volatilidade muito menor. Se a gente fosse pegar a volatilidade do Ibovespa, das carteiras recomendadas, né, automatizadas, que a gente está 100% do capital exposto, e do swing trade, o swing trade tem uma vol muito menor, muito mais baixa. Então, ou seja, essa volatilidade mais baixa, obviamente, te dá ganhos menores em bull market, mas te dá ganhos muito
prejuízos muito menores também em movimentos de queda da bolsa, ou seja, é uma estratégia mais defensiva, até como o Ed falou, né? Apesar do swing trade soar como algo talvez mais especulativo, mas tudo depende da exposição financeira que você está colocando na estratégia, né? Ali, né? Isso. Agora, para mim já soou ótimo o que você falou, de 5 operações, 4 positivas, é uma taxa de acerto de 80%. Excelente, realmente. O risco-retorno das operações geralmente é 2-1, Não é isso, sempre ou que a não gente tem consegue. padrão? Não é sempre que a gente consegue 2-1, mas a gente sempre, claro, o ideal foi que fosse sempre 2-1, até mais que isso. Mas obviamente que os pontos de alvo e stop, eles dependem de pontos técnicos ali da ação, né? Do papel. Cada papel, né? Então, óbvio que, quando a gente pega uma operação que está, por exemplo, um risco de 1-1, a gente já olha ela meio torta. Pô, será que vou encarar essa operação? Faz sentido? Então, tem o nosso crivo sacro aqui de ver, pô, vamos entrar nessa recomendação ou não vamos entrar? A gente, obviamente, prefere operações que têm um risco-retorno positivo, então, sei lá, 1,5-1, 2-1, se possível, né? Mas é óbvio que isso depende dos parâmetros encaixarem nos pontos técnicos do papel. Sim. Né? Então, por isso que na amplitude, exatamente, dos movimentos, de eu estar com o stop numa região que realmente seja uma região de defesa, né? Abaixo de uma região de defesa, porque se eu coloco um stop muito curto, a chance do famoso violinado, né? Da gíria que a gente usa no mercado, ou seja, de ir lá pegar meu stop e voltar a subir, ela é muito alta. Tá. Então, dependendo da ação, a gente precisa, do nível de volatilidade do papel, inclusive, a gente precisa ter um stop um pouco mais alto mesmo, para evitar riscos como esse, né? Pô, bacana, mas soa muito bem aos meus ouvidos, velho. 80% de acerto com risco-retorno ali, que seja de 1 para 1,5. Legal, foi um mês foi o difícil. melhor mês da bolsa e foi o nosso melhor mês da estratégia também do ano, né? Então, realmente, a estratégia alinhada aí com bacana. a bolsa. E aí, lembrando que aqui, só para concluir essa questão do swing trade, a gente está se referindo, e me pareceu uma dúvida aqui, que eu já vou te perguntar, tá, Gustavo? Mas se você souber, você só responde no final do episódio, que aí se alguém tiver com a mesma dúvida que a minha. Estamos falando de ações brasileiras, de empresas brasileiras, né? Então, a gente não vai fazer swing trade em futuro, em ETF, né? São ações, né? O mercado para... Sim, hoje a gente majoritariamente 95% das nossas operações, talvez quase 99%, digamos assim, são com ações brasileiras, mas isso não impede a gente, por exemplo, de fazer uma operação no ETF, por exemplo, num BOVA11, num Small 11, ou até mesmo, eventualmente, numa BDR. Uma BDR. Não, né? Se for uma BDR com uma boa liquidez, né, e tiver com os pontos técnicos bem definidos, a gente poderia fazer também. Acho que o principal ponto aí, Gustavo falou, é liquidez, né? Tem que o papel tem que ter liquidez. Tem que ter liquidez. Isso é um dos nossos crivos aqui, do nosso critério. Então, às vezes o técnico está super bem alinhado, o fluxo está alinhado, mas o papel é um papel pouco líquido para o tamanho da nossa base de clientes aqui que opera a estratégia. Então, se a gente tiver um papel com uma liquidez muito baixa, a gente, infelizmente, tem que ficar de fora, né? Senão a gente acaba fazendo muito preço no papel. Uma vez a gente gravou sobre FIIs, Gustavo, e aí você falou que um FII aí com uma boa liquidez a partir de 1 milhão para uma ação tem... A gente gosta de... O ideal são ações para o nosso tamanho. O ideal seriam ações acima de 100 milhões, é muito confortável para a gente. Tá? Mas acima de 50 a gente já consegue operacionalizar hoje, tá? Beleza. Mas, então... Bem técnico, né? Questões muito técnicas para você que está assistindo. E a minha dúvida é, Gustavo, já que a gente teve como motor para essa alta o capital que vem de fora, o capital estrangeiro, é possível saber quais ações os gringos estão comprando para fazer essa, né, aí, a leitura de fluxo, né, o tape reading, aquelas coisas que eu trago do mundo do day trade. Dá para surfar o fluxo desse estrangeiro, saber o papel que eles compram? No intraday, as ferramentas, as plataformas de negociação, a gente consegue no intraday ver o ranking de corretoras, né? Então, pelo ranking de corretora, você tem uma ideia se é um gringo comprando ou não. Então, por exemplo, eu abro um papel aqui, sei lá, vou olhar a Minerva, e aí eu vejo que o ranking do dia de hoje, o maior comprador é o JP Morgan. Bom, muito provavelmente isso é gringo que está comprando. Quem é que opera pelo JP Morgan geralmente é gringo. Ou Morgan Stanley, ou uma UBS da vida, né? Então geralmente é gringo. Agora eu posso ver também pelo contrário, posso ver um Itaú, um Bradesco,
um BTG como maior comprador. Então, aí geralmente são local brasileiros, comprando, né? Brasileiro. E aí, mas, obviamente, você não tem como diferenciar se é fluxo de pessoa física, se é fluxo de fundo institucional, se é fundo de investimentos, enfim. Né? Isso aí depois a gente só consegue saber depois através divulgado na Bolsa no dia seguinte. Né? Então, é por isso. Bacana. Então, para swing trade é meio difícil. Mas de qualquer forma, acho que até vale comentar, Ângelo, o investidor gringo, quando ele aloca em Brasil, ele geralmente busca empresas de primeira linha, né? Então ele vai se posicionar numa Petrobras, numa Itaú, numa B3, numa Localiza, que são as empresas que eles conhecem melhor, né? Digamos assim. Dificilmente um gringo vai comprar uma small caps. Né? Até porque o tamanho do gringo, para um fluxo de capital que ele vai investir dentro de uma small caps, ele não cabe a posição dele ali, né? Então ele compra a empresa inteira. Né? Então eles geralmente alocam em primeira linha, tá? Empresa de primeira linha. Por isso que eu falei da liquidez. Tem que ter liquidez, né? Tem que ter liquidez de negociação. Rapela o book, acabou a brincadeira. Ou o cara fatia, né? Uma coisa que a gente até observou em Minerva, né? Minerva a gente estava posicionado e estava assim, parecia que tinha um fluxo de estrangeiro, né? Que a gente olhou que vários dias... A gente pode dizer que tinha, porque só a corretora gringa era as pontas da compra durante uns 4 dias seguidos. 4 dias seguidos, isso. Então, e a gente viu o papel subindo. A gente viu esse movimento diário, né? Então, assim, cara, foram 4 dias seguidos a gente vendo essa alta. As mesmas corretoras comprando. Que nos dá a entender que é um grande participante comprando. E aí foi até interessante esse caso aí, porque a gente tinha um alvo, mas não atingiu o alvo, mas era um alvo bom, né? Era um alvo de 13% de alta. E chegou a bater próximo dos 10%. Aí a gente viu que esse fluxo diminuiu, né? Chamamos lá nosso parceiro, o analista, falei, cara, o que você entende? Vamos botar o lucro no bolso. Saímos com 8,5% de ganho. Então, poxa, esse é um exemplo da análise que a gente faz aqui, né? Não a gente analista, né? Mas de cuidado da operação para o cliente, né? Acompanhar a operação para o cliente. Então, no dia a dia, a gente vê isso aí. E veja que isso que a gente está falando é algo que se encaixa para operações de swing trade. O cara que está comprando por fundamento, para longo prazo, ele não vai olhar isso. Com fluxo de curto prazo, né? Quem é que comprou hoje, quem é que comprou amanhã, isso não importa muito. O importante para ele é se a tese de investimento permanece válida, né? Então, sim, está comprando para, de repente, daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos, ele vai querer vender essa ação, né? Então, é diferente. Perfeito. Tá? Pô, bacana. E, Gustavo, e aí mais uma pergunta aqui para a gente seguir a questão da Selic. Justamente por movimento de bolsa, então tem previsão de alta, e isso é bom para a bolsa? Se não é, por quê? Né? Porque até onde eu sei e do que eu tenho acompanhado e aprendido aqui com vocês semanalmente no Ouviu Investiu, é que uma taxa de juros alta é bom para renda fixa. Mas isso é bom para a bolsa? Boa. De forma genérica, né? Se a gente for generalizar, o juros alto ele é ruim para a bolsa de forma geral. Tá? Mas claro que existem contextos que a gente está presenciando. Então, o contexto que a gente está presenciando agora ele é muito particular porque ele discorda dessa tese. Né? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje um cenário, como a gente estava falando um pouco mais cedo, né? Que o Brasil está num crescimento econômico bem mais forte do que os demais países, né, para esse ano, e a gente está com uma expectativa de inflação aumentando para o médio prazo, né, para o curto e médio prazo. Então, por conta disso, a gente começou a ver o mercado precificando uma alta de Selic. É o mercado de forma querendo mostrar para o Banco Central, claro, precisa subir juros, a gente está desancorando nossa expectativa de inflação, nossa inflação vai ficar cada vez mais longe da meta se não subir juros agora. Né? E aí, quando a gente vem para um Banco Central que de fato suba os juros, que é o que a gente espera que pode não acontecer, mas é o que a gente espera que aconteça agora na reunião do Copom desse mês, quando o Banco Central toma essa atitude de subir juros, ou seja, ele mostra que ele tem uma preocupação com o fiscal do país. Então, quando ele faz isso, ao fazer isso, eu espero muito que ele faça, né, a gente entende que isso vai ser positivo para a Bolsa. Por quê? Porque quando ele sobe os juros de agora, ele alivia os juros de longo prazo. E quando a gente fala em valuation de bolsa, o que interessa é juros de longo prazo. Né? Lembra que as ações elas são investimentos de longo prazo, a gente olha o lucro futuro da empresa, o crescimento de lucro dela numa escala de tempo longa. Então, o que impacta para o valuation de uma ação é muito mais os juros de longo prazo do que o de curto prazo. Ações são empresas, são ativos de duration longa, isso que é importante a gente entender. Então, se eu estou aumentando os juros agora, isso vai poder me dar alívio para eu baixar juros mais para frente.
né? Ou seja, eu estou mostrando uma preocupação com o fiscal de agora. Se eu não subo os juros agora, né, eu estou mostrando o meu não comprometimento com o fiscal do país. Então, eu vou precisar de muito mais juros lá na frente, porque o negócio vai desandar muito mais forte. Então, é mais ou menos essa é a lógica, essa é a dinâmica que a gente está vendo hoje. Tá. Então, se eu subir os juros agora, isso vai ser favorável para os meus próximos trimestres, por exemplo. Então, isso aumenta, melhora o meu valuation das empresas, né? Lembrando que quando a gente olha para valuation, a gente está olhando basicamente crescimento de lucro, taxa de desconto e prêmio de risco, né? A taxa de desconto, a gente está falando da curva de juros nesse caso. Se tivesse uma telinha aqui, eu ia mostrar na tela aqui, mas estou com os números aqui, só para exemplificar. Hoje, né, qual o cenário? Corte de juros nos Estados Unidos, hoje o indicador de emprego veio abaixo do esperado, ou seja, indica uma necessidade de corte de juros lá, e aqui uma perspectiva de aumento dos juros na próxima reunião do Copom. Então, esse dado aí, combinado esses dois dados, né, Gustavo? Que também o juros nos Estados Unidos trabalha muito para isso, a gente está aqui, ó, a vértice de 2025, ou seja, juros futuro para agora, para janeiro de 25, está caindo 0,38% hoje, enquanto o DI 30, né, que é para vencimento de 2030, está caindo 1,16%, ou seja, quase 3 vezes mais que o curto, né? Então, isso que o Gustavo falou aqui, já na tela aqui hoje, né? Quem quiser olhar aí, quando for assistir o podcast, vai no gráfico de hoje, lá do DI 25 e do DI 30. Tudo isso está desenhado na curva de juros, né? Isso. Tá. Exatamente. E quando você traz o fluxo de caixa de uma empresa que é um negócio de longo prazo para valor presente, você tem um valuation dela. Então, quando o juros futuro de longo prazo cai, você tem um desconto maior, né? Ou seja, você consegue aumentar o valuation dessa empresa, né? Então, acho que essa é o que foge à regra, né? E também a gente não está falando de uma sequência de altas, ninguém está esperando que a Selic volte a 15%, 14%. Não, é um ajuste tático, vamos dizer assim, quase que um ajuste tático. Cara, pera lá. E um recado para o mercado também, pro estrangeiro, não só para o brasileiro, né, mas para o estrangeiro também, de falar, ó, estamos preocupados com a política fiscal e monetária aqui, né, de inflação, né, controle de inflação, né? Então, isso é muito importante. Tanto é que o dólar também, né, tende a cair com esse movimento, né? A gente prever dólar aqui é muito difícil, não é um call, tá, gente? Mas a gente está falando assim, o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos tende a aumentar. Ou seja, fica mais atrativo para o estrangeiro trazer dinheiro para o Brasil. Se está mais atrativo, é mais dólar entrando, dólar caindo. Se o dólar cai, ajuda a inflação a reduzir. Então, tem um duplo efeito na inflação. Tanto o ajuste de alta dos juros, quanto a diminuição da pressão do cambial também, né? Então, isso facilita o controle da inflação. Exato. Muito bom. E acho que, assim, para complementar, né, a gente tem visto os dirigentes do Banco Central defenderem essa tese, se mostrarem a favor de, cara, se for preciso eu vou subir juros sim, né, e independente de questão política, né? Então, isso dá mais confiança. Acho que o mercado ele sentiu isso. Dá mais credibilidade, né, para a instituição. Né? Pelo que eu estou percebendo assim, Gustavo, é uma questão mais de tipo, não é que a gente não está nem aí, é uma questão de estamos acompanhando e o mercado acaba considerando isso uma postura eficiente. De gestão, não é nem governo, é de Banco Central. O mercado ele tem e tinha muito ao longo desse ano uma preocupação com relação a isso, porque a gente vai ter uma mudança agora na diretoria do Banco Central e do presidente do Banco Central, e tinha uma preocupação de que, cara, o novo presidente ele vai em linha com o que o governo quer, ou ele vai agir de forma independente e tomar as atitudes de acordo que sejam necessárias para a gente ter uma política fiscal saudável. Né? Então o mercado duvidava um pouco disso. Justamente da autonomia do Banco Central, né? Porque no final das contas é um lance técnico. Mano, veria a economia de um país é puramente técnico. Com certeza. Também, né? Então veja que a alta, não é simplesmente o fato da alta da Selic impactar ou não, mas é mostrar o comprometimento que a instituição, né, Banco Central, ele tem com relação à política fiscal. Né? Então, esse é o grande ponto. Então, aqui é um swing trade fundamentalista. E macroeconômico. Macro fundamentado.
Inclusive, a gente está aqui conversando e eu estou pensando com a cabeça do ouvinte. A gente já falou de macro, foi para trade. Mas não era swing trade, Mas a gente vai voltar para o swing trade, tá, pessoal? Deixa eu só passar. Acho que então é isso. Esse ponto, né? Vamos seguir. Se até aqui você teve alguma dúvida, vou fazer os recados bem rapidinho, porque já estamos quase 50 minutos. Olha aí, aqui, ó. A conversa boa. O primeiro bloco. Eu falei que ia render, falei pra você, né, Leon? Isso não pode faltar que vai estar bom. Se você teve alguma dúvida até aqui, pode deixar pra gente nos comentários. E se caiu, né, aqui nesse episódio, se apareceu pra você por recomendação do YouTube, se inscreva no nosso canal, seja muito bem-vindo. A gente gosta quando vocês chegam e ficam. E, graças a Deus, o canal tá crescendo também, né, exponencialmente, mês a mês. E a gente fica muito feliz com isso. Se preferir falar com a gente nas redes sociais, @sacrinvestimentos, e tem link aqui na descrição para você abrir sua conta no BTG Pactual. Eu me comprometo a deixar algum material relacionado à curva de juros aqui, tá? Ou um artigo, ou um link de outro podcast que eu já gravei com o Rafa, para você entender, já que a gente não pode, né? Se a pessoa tivéssemos uma super telona ali, mostrando isso aí, é bem dinâmico, mas deixo um material complementar para vocês, porque eu acho que tem muito a ver, né? A gente fica nessa de RV, RF, né? Qual é melhor, mas você precisa saber da curva de juros, tá, pessoal? Não tem como. Vou perguntar isso aqui para você, tá? Vamos ver. Se você não souber, você pede ajuda aí nos universitários. Quais ações o investidor tem para operar swing trade? Quais opções o investidor tem para operar swing trade na Sacre? Bom, eu vou falar primeiro aqui, que eu acho que é a principal estratégia nossa, né? A gente é parceiro da Quantz, né? Uma casa de análise, e eles que têm uma ferramenta que nos dão boa parte aí dos insumos para tomar decisão, né? Inclusive quem assina as ordens né, as operações, as calls, né, que a gente chama aqui, são eles, né? Então acaba que é o principal produto da casa, né, Gustavo? Exato. A gente, hoje o ticket mínimo para começar nessa estratégia é R$50 mil. Por que R$50 mil? Justamente por causa do operacional que tem, né? E também senão as operações acabam ficando muito pequenas, né? A corretagem mínima ali acaba não fazendo sentido para um cliente que vai operar com um valor menor, o custo operacional. E também o trabalho, né? Que dá a gestão disso aí, né, a mesa tem que... E é um trabalho bem humanizado, pode dizer, né? A gente está sempre ali junto com o cliente, dando retorno, informando as operações. Então... diariamente esse acompanhamento, Gustavo? O acompanhamento praticamente. O acompanhamento é diário, da nossa parte, mas, digamos, a troca de informação com o cliente não necessariamente precisa ser diária, mas a gente está sempre... Ela precisa ser. Quando o cliente, visão de cliente minha aqui, né? Quando chega a operação, manda a ordem no aplicativo, eu tenho que aprovar, chega um WhatsApp para mim, também o time da mesa manda um WhatsApp para o cliente, nova ordem, já com o preço-alvo. Eu aceito a ordem de compra, né? Ou de venda, de entrada, né? A ordem de entrada, e aprovo uma ordem de saída, que seria no alvo e no stop. Então, se no dia seguinte ela já bateu o alvo ou o stop, a operação já desmonta, não precisa de uma segunda aprovação minha, já fica lá setado. Mas a ordem de entrada, né, eu tenho que dar. Então, a hora que eu aperto o botão ali que eu aprovo a operação, eu emito a ordem de compra para a bolsa. Então, todo esse operacional, a escolha dos ativos, tudo, né, de quais ordens a gente vai entrar ou não, acaba sendo uma curadoria aqui do nosso time da mesa, tá? Mas com um analista, né, contratado por trás, que é a Quantz, nosso parceiro, inclusive são aqui de Maringá também. E tem outra estratégia, né, Gustavo, que eu vou deixar contigo, que ela é menos, a gente vende menos ela, né, mas tem também. O BTG, né, o time de análise do BTG, como a gente até já falou, eles são muito focados em análises fundamentalistas, e as principais carteiras deles são todas com foco fundamentalistas. Mas mais recente, o BTG ele também tem um analista técnico dentro do time de análise deles, e mais recentemente eles lançaram uma carteira automatizada com viés técnico, tá? E eles chamam de uma carteira de swing trade. Então, nessa carteira de swing trade, ela tem a mesma ideia, são ativos que têm stop e alvo definidos, né? Só que essa gestão de stop e alvo é toda feita de forma automática. Então, o analista ali do banco, ele definiu que chegou no alvo, ele vai comunicar para o time de execução da carteira, bateu o alvo, vende tal papel. Ou bateu o stop, vende tal papel.
né? Então, esse analista, ele que faz o acompanhamento e ele informa o time que cuida do envio de ordem das carteiras automatizadas. Nesse caso não é automatizado os stop, né? No caso. Não. Então, pro cliente né? Tá. Mas internamente o BTG, esse analista, junto com o time de execução, que faz esse controle. Mas pro cliente Então, o ponto o cliente ele não precisa ficar aceitando ordem. Né? Ele contrata essa carteira de swing trade e simplesmente começa a acompanhar ela, né? No próprio no aplicativo dele ou até na conta dele pelo online, né? Mas ele não tem o operacional de ficar aceitando ordem. Essa carteira hoje, o BTG ele coloca um mínimo de R$10 mil, então é uma carteira mais acessível, né? Mas, porém, o cliente ele não tem autonomia nenhuma sobre os papéis, né? Então, por estar dentro de uma estratégia automatizada, ele não pode escolher, se eu quero sair desse papel agora. Ele não tem essa autonomia. Ou ele sai integralmente de toda a estratégia, né? Ou se ele aumentar, fazer um novo aporte, ele aumenta um aporte em todos os papéis que estão posicionados. Né? Então, é algo um pouco mais engessado nesse sentido, porém é menos trabalhoso. Né? Então, aí, essa estratégia, o gerenciamento dela é BTG também. Aí não tem como saber se eles vão entrar com todo o capital. Isso, não. Então, nessas, eles vão estar sempre 100% alocados. Isso é importante destacar. Então, o valor que você definiu que quer entrar, o aporte mínimo de R$10 mil, vamos supor que você queira entrar com 20 mil. Uma vez que você solicita a contratação com 20 mil reais, automaticamente o BTG vai pegar esses 20 mil reais e vai dividir nas operações que estão ativas no momento. Então, às vezes, você está entrando numa operação que ela já pode estar muito próxima de chegar no alvo. Né, eventualmente, ou já está muito próximo de chegar no stop. Né, e quando isso acontece, o próprio ela não é tão personalizada. Isso. O analista não vai ter uma carteira para você. Você vai estar no momento dela. Curso, mas não entra nessa, essa tá ruim. Isso, não acontece isso. Diferente da nossa, que ela é 100% personalizada. Então, está chegando, por exemplo, um novo cliente agora, o Ângelo, quer contratar a estratégia de swing trader aqui da Sacre, que está entrando agora com um valor mínimo de 50 mil reais. A gente vai olhar quais ações que estão em andamento e vai ver se essas ações ainda estão dentro da faixa de execução. Se tiverem, eu vou falar, Ângelo, tem 2 ações aqui que estão dentro da faixa, vamos entrar. Se elas não tiverem, se elas já tiverem andado, eu vou te falar, Ângelo, vamos aguardar e esperar a próxima recomendação. Então a gente tem esse cuidado. Né? A nossa é muito mais personalizada. Muito mais personalizada. Essa questão que o Gustavo mencionou aqui de esperar bater o ponto de entrada e não entrar se já passou o ponto é extremamente importante. Vale destacar, né, a gente acabou não comentando, mas as operações de swing trade elas têm uma faixa de execução. Né? Então, quando a gente recebe uma recomendação de compra tal papel, eu não vou comprar ele a qualquer preço. Eu tenho no preço, né? Eu tenho um range, né, uma faixa onde eu posso comprar. Então, sei lá, um papel que está R$35, a orientação é que eu compre entre R$35 e R$35,70. Se ele sair dessa faixa, a gente não executa mais. Tá. Então, isso tudo está dentro dos parâmetros para fazer a gestão de risco da operação. É imprescindível que a gente siga isso a risco, inclusive. Né? Tá. Essa estratégia do BTG passa pela gente também. O cliente contrata... Ele pode contratar por nós, ou ele tem acesso direto no aplicativo para contratar diretamente também, caso ele queira, igual as demais carteiras recomendadas do BTG. Então, todas elas vai estar dentro ali de produtos, renda variável, você tem ali as carteiras recomendadas disponíveis, tá? Bacana. Maravilha. Algum complemento, Léo, nesse ponto aí? Não. Então é isso. Uma outra dúvida que eu ia perguntar aqui. Então, beleza, pessoal, em resumo, Quantset a partir de 50 mil e a carteira do BTG a partir de 10 mil. O cliente que quer... tem cliente que gosta, eu imagino. O cliente que quer operar na mão consegue ter assessoria também para... Assim, é difícil, se tiver um volume considerável, sim, né? Porque assim, a gente não consegue atender todo o cliente, imagina, atender toda a base, e aí por isso que essas operações acabam sendo meio que escaláveis, né? Então, a gente está com uma carteira em torno dos 10 milhões, né, Gustavo? Falando aqui de custódia em swing trade. Não dá para pegar um cliente que quer operar 10 mil e botar o tempo do Gustavo disponível para ele, porque assim, ele está atendendo uma carteira de clientes, né? Agora, assim, se o cliente quer operar com um volume muito grande, ele sozinho tem 10 milhões e quer fazer a operação de swing trade com a gente vai com certeza auxiliá-lo, né? Agora, falei 10 milhões aqui, mas pode ser menos, tá? Pensa o seguinte, Gustavo, a gente gosta de olhar gráfico, olhar papel, eu acredito que os clientes também gostam, então de repente o cliente vê um papel ali que fala, será que aqui não
não é a gente que ele vai procurar para tirar essa dúvida, né? Tipo, eu tô vendo um papel aqui, será que não é o momento? Não, ele tem isso ele tem acesso. Tá, Eu acho então, que nesse ponto ele tem acesso sim, ao assessor e à mesa, né? É que é diferente, né? O serviço que a gente oferece é um serviço contínuo, né? Tá. Mas ele pode trazer uma dúvida de um papel específico para tirar a Aí dúvida pedir com a gente. opinião nossa, a gente consultar o analista, isso não tem problema nenhum. Bacana. Isso tranquilo. Bacana. Bom, então acho que é isso. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui em relação a isso. Pessoal, lembrando que tem um link aqui, tá? Para você abrir sua conta no BTG Pactual e operar com a gente. Um ponto importantíssimo, Gustavo. Como a Sacre filtra as melhores operações. Então, acho que isso é importante a gente falar também. Porque eu acredito que venha call atrás de call, né? E aí a gente tem call vindo do BTG, call vindo da Quantis. Boa, tem momentos, assim, Ângelo, sendo bem sincero, assim, a gente hoje, a parceria que a gente tem com a Quantis é muito forte, a gente gosta muito das recomendações deles, a gente tem uma troca, um acesso muito prático a eles, tem um grupo de WhatsApp da Quantis com a Sacre, onde a gente troca informação o tempo inteiro, né? Então o analista ele é muito disponível para nós nesse sentido, tá? Então, obviamente, a Quantis, ela faz a seleção dela de operações e vai soltando nesse grupo, então tem momentos que, cara, sai várias operações. Tem momentos que ficam mais escassos. Inclusive, agora a gente está numa entre-safra. Tem, talvez, aí vai um pouco mais de uma semana aí que a gente não recebeu nenhum tipo de operação nesse momento. E estamos segurando a mão. Tem que ter um controle. Daqui a pouco até o cliente começa. E aí, não vai sair nada, cara? Tem cliente que já não deu uma operação ainda. Mas essa curadoria, ô Ângelo, eu queria ressaltar aqui essa curadoria da Sacre, porque realmente às vezes vem muitas ordens, né? Muitas operações, assim, oportunidades de entrada, né? Exato. E aí a gente já falou bastante aqui do ponto da liquidez, né, Gustavo? Que eu acho que a gente não pode chegar também num papel pouco líquido, né, que tem pouco movimento e a gente acaba atrapalhando até o efeito de compra, a gente entrando com toda a nossa carteira comprando a movimentação, né? Então, a liquidez. Então a gente tem esse zelo aí de não entrar em papéis com baixíssima liquidez, né? Tem que ter uma liquidez mínima aceitável. Tem outros pontos que a gente avalia também, né, Gustavo, para validar assim se ela está num momento bom que você até comentou antes, né? Cara, parece que está num momento legal ali que assim, tem mais comprador do que vendedor, né? Tipo, tá num preço bom. Então assim, tá com cara de que vai dar mais acerto do que erro, né? Então tem uma série de indicadores que a gente avalia para falar, legal, essa operação aqui. Acredita bem nessa operação, nessa ideia. Então não é a gente que monta a operação, a operação vem da Quantis, né? Até porque é o analista que assina, né? Mas a gente tem um poder de veto. Tem o nosso assim, crivo. Então é o selo da Sacre ali de que, passou pela nossa curadoria, estamos entrando. Né? E, de novo, a nossa ideia é tentar ser o mais assertivo possível, óbvio, né? Então, às vezes a gente tem meses, cara, sei lá, quanto você solta 20 operações no mês. Até operacionalmente é algo difícil. Se eu fosse pegar e replicar as 20 operações para todos os clientes, é algo até difícil, né? A gente depende, lembrando que a gente depende do cliente de aceitar a ordem, né? De todos os clientes aceitarem a ordem para o negócio acontecer. Então a gente tem o nosso crivo de tentar trazer, cara, quais são as que a gente entende são as melhores e que a gente acredita que tem mais chance de sucesso. Né? Então, além de olhar a liquidez, além de olhar risco-retorno, né? Então, às vezes tá uma operação ali que a Quantis soltou, mas o risco é 1 para 1. Né? 1 para 1, putz, será que vale a pena entrar nessa? Vamos esperar. Eu acho que essa parte aqui do podcast é a parte mais importante do podcast, tá? Por quê? Né? Para nós, visão do assessor, tá? E a gente cansa de falar isso aqui em outros podcasts, né? Da questão do conflito de interesse. Qual que é o nosso interesse maior? Na visão de assessor, seria fazer todas as operações, né? Quanto de receita a gente não geraria com essas operações? Porém, né? E na ponta do cliente? Como que fica o cliente nessa situação? Vai queimar todo o recurso dele ali pagando corretagem? Não, então a gente, claro, recebe, né, por isso, mas a gente tem que fazer o cliente ganhar. Então, se a gente não traz operações boas e que acertam as operações, que a gente tem resultado para o cliente, cara, no final a gente vai morrer com esse negócio aqui, né? E o nosso perfil, nos nossos valores de excelência, de entregar, né, valor para o cliente, não é esse o objetivo. Então, realmente, o que o Gustavo trouxe aqui é um fato real. Às vezes chega 20 operações para a gente entrar
E a gente seleciona 2, 3, ou às vezes nem seleciona. Né? Fala, cara, não dá essas daqui, beleza. Se fosse na física aqui, o Hélio comprando, ok, mas, cara, é uma carteira de clientes, é um pool de clientes. Então a gente tem muito esse zelo, esse cuidado de olhar de forma ampla, né? Então o cliente pode ficar tranquilo que, cara, a gente não entra em operação para será? Não, cara, assim, cara, a gente erra, lógico que a gente erra. Só que, cara, a gente entra para ganhar. Para ganhar, exato. Né? Igual qualquer outra alocação que a gente propõe para os nossos clientes, que seja um título de renda fixa, seja um fundo de investimento, seja qualquer outra coisa, né? A gente está indicando porque a gente acredita friamente que aquilo lá vai dar certo, que aquilo lá vai ser positivo. Perfeito. Né? E o mesmo acontece para o swing trade aqui. Pô, legal. Gustavão, 10 milhões já alocado em Quantity, né? Tem um ano já de parceria com a Quantity? Não deu um ano. Não deu ano ainda, não. Vai aumentar. Porque a gente começou um período, vamos dizer assim, de backtest interno, né? Mas a gente começou mais forte, amplamente, a gente abriu amplamente a porteira, digamos assim, para os assessores trabalharem. Essa estratégia foi ali, em fevereiro desse ano, né? Fevereiro de 2024. Então, de fevereiro para cá... 6, 7 meses. 6, 7 meses aí que a gente está... Algum trade aí que você lembra que ficou na memória? Você falou, acho que um que foi muito rápido, ou que foi muito explosivo. Um que ficou marcado, que foi o melhor resultado que eu lembro aqui, foi o de Suzano, que a gente estava posicionado em Suzano, né? Foi uma recomendação que veio da Quantity, a gente gostou dela, entramos um papel altamente líquido, né? Uma das principais ações da Bolsa. Estávamos posicionados e aí saiu a notícia de que a Suzano tinha desistido de uma compra de uma outra empresa de papel e celulose, e que quando essa notícia veio que a Suzano estava avaliando comprar essa empresa, né, uma empresa estrangeira, a ação caiu muito quando saiu essa notícia, né, e a gente não estava posicionado quando essa notícia saiu. Caiu, tipo, sei lá, 15% no dia. Nossa. E aí, quando a gente estava posicionado, a notícia foi ao contrário, que a Suzano desistiu daquela compra. E aí a ação subiu 17% naquele dia. A gente já conseguiu vender logo no leilão de abertura, já abriu ali com 15% de alta e os clientes saíram com 20%, 22% de ganho nessa única operação. Foi bem marcante. Foi legal. Inclusive eu estava em Maringá. Poucos dias, isso foi. Uns 2 meses atrás. Em poucos dias a operação arrebentou. Já estava com algum ganho e no leilão de abertura a gente já viu aquele gap de aquela abertura entrando lá em... já liquidando a ordem no leilão de abertura. 10h15, ele quando saiu do leilão já estava todo mundo zerado já, com 20% de lucro no bolso. Foi realmente... Nesse caso, um ponto técnico também, nesse caso a ordem ela é posta todo dia ou pulou ordem? O que aconteceu? A gente, quando monta uma operação para o cliente, a gente sempre envia 2 ordens. A gente envia a ordem de entrada no ativo, né, que seja de compra ou de venda, né, dependendo da direção do ativo, e a ordem que a gente chama de ordem oco. A ordem oco é a ordem cancela a ordem, que é uma ordem de disparo simultâneo, que a gente chama. Tá? Então, ela no caso, um ativo que eu estou comprando, eu estou enviando uma ordem oco de venda de disparo simultâneo, ou seja, se ela bater no meu alvo, vai disparar uma ordem de venda, se ela bater no meu stop, dispara uma ordem de venda. Então, o disparo que atingir primeiro cancela o outro. Tá. Né? Então, o cliente ele já está protegido. E essa ordem oco, ela tem validade VAC, que a gente chama, é válida até cancelar, ou seja, ela vai estar ali todos os dias. E nesse caso, executou a mercado. Nesse caso, executou a mercado. Então um exemplo, o papel, sei lá, o nosso... Estava no leilão lá. Estava no leilão, o leilão já abriu com uma alta muito forte, então quando ele abriu, o sistema já saiu vendendo todo mundo, porque disparou o disparo, atingiu o disparo. Essa foi bonito. Essa foi bonito. Para a gente ir caminhando para o encerramento, então, as carteiras, quer comentar a respeito de rentabilidade? Está boa esse ano? Né? Boa. As principais, né? Da ICIN. Eu acho que eu vou até pegar minha colinha aqui para a gente falar sobre elas, mas a gente sempre comenta aqui das small caps, que de fato é a carteira com melhor performance aqui do BTG, né? Então, acho que small caps... Vou chutar aqui, mas ela deve estar gerando um alfa de uns mais de 20% no ano aí, frente ao índice Small Caps, que está inclusive negativo. Né? Nesse momento que a gente grava agora, vamos até dar uma olhada, o índice Small Caps está caindo 8,6% no ano, e a carteira deve estar com uns 15% de alta. Então, realmente, é a estratégia que mais chama a nossa atenção. Né? Obviamente, é a estratégia de mais risco, afinal de contas, a gente está falando de ativos de Small Caps. Né? Então, são empresas com até 15 bi de market cap, né, de capital
social, apesar de 15 bi parecer um número muito grande, quando a gente fala de empresa de Estado, não é um número tão alto assim. Hoje a principal estratégia, hoje em volume alocado Volume nosso alocado é small caps. Exatamente. Ela classifica como swing trade também? Ou Não, mais é uma posição? estratégia de posição de Posição. médio e longo prazo realmente, tá? É. E tem a carteira, a estratégia 10 Sim, né? Que a tem Sim, que é a estratégia, digamos assim, carro-chefe do BTG. Porque carro-chefe foi a primeira estratégia a ser lançada, né? Desde 2009 que existe a estratégia. E é uma estratégia onde o objetivo dela é ganhar do Ibovespa, né? Uma estratégia que compete aí com os fundos long only que a gente tem no mercado. Que buscam até ações maiores, né? Ações Com mais maiores, blue chips, né? Então você vai ter ali uma Petrobras, eventualmente vai ter um Itaú, né? Um Bradesco, então são uma estratégia focada nas grandes empresas. Eventualmente eles até botam uma ou outra empresa ali de menor capital social. Esse mês, inclusive, eles entraram com a Marco Polo, né? Nas duas estratégias, né? A Pomo 4. Entrou tanto na 10 Sim, entrou também na Small Caps, então eles têm essa flexibilidade de eventualmente pegar uma outra ação ali que eles entendem que está no bom momento. Né? E também a estratégia muito boa, também ganhando do Ibovespa aí no ano. E esse ano está sendo destaque também a BDR, né, cara? A BDR tá indo BDR bem. voando, né? BDR Com dólar. favorecendo os 15% da alta do dólar, mais as empresas ali principalmente empresas voltadas ao setor de tecnologia que subiram muito, né, no ano. Uhum. Pô, a BDR está com acho que mais de 60 acumulado aí no ano, mais de 60%. Então, realmente é um retorno bem interessante, né? Então, cara, são as principais posições que a gente traz aí para montar uma carteira de médio prazo ali, médio e longo prazo em renda variável, né? Bom, legal. Então, eu acho que é isso, né, senhores? Tá legal, né? Ele é um swing trade para o cliente que tiver perfil. Perfil de risco aqui, suitability pelo menos moderado, tá? Moderado para o arrojado todos, né? O sofisticado, né? Que a gente usa, todos os clientes estão aptos, né? Agora o moderado, no mínimo moderado, né? Percentual menor da carteira, mas sim. Pois é, o que a gente sempre olha é isso, né? O percentual da exposição da estratégia frente ao patrimônio do cliente. É isso que interessa. Então, pô, às vezes se eu pegar, botar o cara que fala que é cliente moderado, eu pego os 50 mil dele e boto nessa estratégia, mas o cara tem um patrimônio de 200 mil, pô, é 25% nessa estratégia, fica pesado para esse cara. Mas se eu tô botando 50 mil num cara que tem 500 mil, é 10%. Então a gente tem que olhar sempre em relação ao percentual do patrimônio, né? Bom, então fechou. Acho que é isso. Agradecer ao Gustavo, head de renda variável do escritório, pela participação. Gostei, tá, Elião? Gostei. Muito bom. Já não posso falar que eu virei fã do produto, porque eu sempre fui. Boa. Mas não puxei sardinha, tá, pessoal? Fui neutro aqui na condição. Gustavão, obrigado por participar mais uma vez. Opa, eu que agradeço. Que a gente tenha mais e mais clientes aí operando swing trade e lucrando na bolsa de forma segura e com assessoria. Importante também, né, Ângelo? Acho que o pessoal às vezes fica, poxa, será que dá para conversar com o Gustavo, né? A gente tem, né, os assessores que o Gustavo atende aqui, então não só o Gustavo, como o Breno, o Fernando, né, estão na mesa também. Então, esse mesmo bate-papo aqui, né, no nível técnico que a gente teve aqui hoje, o nosso cliente tem acesso direto, né, com o Gustavo, com o restante do time, com a equipe toda, através da assessoria, né. Então, às vezes, o cara já tem uma carteira, tem carteira de ações fora, né, faz por conta, ou não tem uma assessoria completa assim, cara, marca uma reunião, né, agenda ali, né, deixa o contato, a gente vai fazer contato com você. Estamos disponíveis. Estamos disponíveis, né, vai ter até uma conversa com o Gustavo, de repente, para trocar, já a gente fazer um diagnóstico da carteira do cliente. E de repente levar, cabe, né? Cabe um percentual aqui da carteira, né? Um volume X do teu patrimônio alocado nessa estratégia de swing trade. Então, gente, vocês que estão assistindo, né? Quiser comparar. Gustavo está disponível, né? Não, estou fazendo X. Estão fazendo. O cara tem cara de ator de novela, mas ele fala no dia a dia com a gente aqui, né? Não é impossível falar com o Gustavo, não. Então, cara de ator. Mora no Rio de Janeiro, né? Então, exatamente. Então, é importante, né? Quer dizer, o pessoal, olha, tá vendo Rio de Janeiro para ser zoado. Mas o cara olha no YouTube, né? Fala, pô, não consigo falar com esses caras, né? Impossível. Não, consegue sim. Então, o Gustavo sempre super disponível, né, Gustavão? Com certeza, com certeza. Bom episódio, Gustavo? É isso, bom, né? Acho que deu para falar um pouquinho aí de cenário, né? Entender um pouquinho o que está acontecendo e falar das estratégias que a gente tem. É importante. É isso, muito bom.
Hélio me deu a honra dessa vez de participar comigo. Primeira vez, né, Samuel? Primeiro trade nosso aqui. O Hélio gosta de uma renda variável que você não tem noção. Eu acompanho, quando eu não tô aqui, eu tô vendo ele gravando ele depois. Isso aí, Hélio, fortalece lá pra deixar os caras da renda fixa dominar isso aqui. Ano passado o Rafa dominou o podcast, cara. Ano passado a renda fixa estava forte, né? Esse ano a renda variável tá dando uma chinelada. Então, né? 4 meses, não, mês 9, 4 meses aí para acabar o ano. Dá para fazer alguma coisa ainda em swing trade? Vale a pena ainda? Ô, louco, rapaz, você tá de brincadeira comigo. Agora que o bicho vai ferver. Vai ficar bom. Então, numa entre-safra, essas 2 últimas semanas aí saiu pouca coisa, mas é porque realmente deu aquela esticada, né? O mercado acaba dando uma estabilizada. Decisão de taxa de juros agora aí, o negócio vai ficar quente. Mas já vai voltar a ter umas callzinhas legais, eu acho, em breve. Vai sim. Aquele rally que paga o peru de Natal vai acontecer ainda. Opa, assim a gente espera. Tá. Amém. Beleza. Gustavão, obrigado, Hélio. Valeu. Sacre, obrigado por participar de novo. Estamos bem perto da sua meta de participações. Tá? Estamos subindo, né? Participa mais. Vou participar mais. Quando você vem o episódio esquenta. É 1 milhão, né? 1 milhão de views, né? Beleza. O time de marketing vai ter um bônus significativo aí. Então assista, envie para os seus amigos. E se tiver dúvida, pode deixar para a gente aqui no YouTube ou nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. Vou deixar link aqui do episódio da Quantity, que a gente gravou um episódio top também com o muito bom, da Quantity, muito bom. que tem toda a parte quantitativa de análise, tá, pessoal? A gente não entrou nisso aqui, porque senão o episódio ia ter 2 horas. Mas eles fazem um trabalho também de análise quant, né, com IA. Deu origem ao nome, inclusive. Origem ao nome da empresa. Deixa aqui, tá? Um episódio, então, sobre a quant e um episódio sobre curva de juros. Se quiser abrir sua conta no BTG Pactual, ter acesso a essa assessoria especializada com tudo isso que a gente comentou aqui, o link está na descrição também. E tem o nosso blog, né, acesse o nosso blog, sacre.digital, que tem muito conteúdo bom por lá também. No mais é isso, gente. Obrigado. Valeu. Mais um episódio 74. Vamos deixar aquela pulguinha, velho. Tem umas 2 ações, né, Gustavo, que a gente tá olhando ali, que tá no radar, né? Uma para venda, uma para compra, né? Estamos olhando aluguel subindo, né? Então, assim, a gente fica olhando um monte de indicador, né? E viu que realmente deu uma disparada nos aluguéis. Estamos acompanhando, tem o radar do Insider também, né, Gustavo? Que é é uma estratégia da Quantity lá que olha se a diretoria, né, se o conselho, se estão vendendo ou se estão comprando ação. Então a gente fica de olho nesse monte de indicador ali. Então, quem tá curioso aí, né, procura a gente ali que... Dois papéis aí. Tem 2 papéis que estão no gatilho ali, estamos esperando, né, estão no radar. Ô, Flávio, essa parte no comecinho lá, pro cara ficar até o final, então. Gente, obrigado, pessoal, obrigado por você que assistiu até aqui e até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu.